Ecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast onde a economia fala a tua língua. Hoje trazemos um convidado muito especial novamente, Diogo Marques, consultor, professor assistente na Nova SB, autor do livro Amnésia do Saber, podcaster do Estrategicamente Falando e criador da newsletter Strategy Imposter. Vamos falar sobre economia e finanças para jovens, salários, impostos, oportunidades e como comunicar estas questões de uma forma prática e acessível. Diogo, começamos já aqui pelo teu livro, Amnésia do Saber. Como é que surgiu a ideia de o criar e o que é que esperas que os jovens retirem do teu livro? Obrigado outra vez por me terem convidado. O livro é uma consequência natural de tudo aquilo que eu fiz na minha carreira académica e profissional e paralelo. Seja licenciatura em Gestão na Católica, mestrado em Gestão na Nova, depois fui trabalhar para a consultoria, comecei o podcast e faltava-me aqui alguma coisa mais material, mais palpável. Mas o processo de criação do livro não foi assim imediato. Primeiro surgiu a ideia de que eu quero criar um livro sobre gestão e sobre estratégia. Depois surgiu um problema que é, eu não quero que seja um livro técnico, eu não sou doutorado, não quero que seja um livro aborrecido, e se quiserem coisas mais técnicas com gráficos, frameworks, há muita oferta no mercado, eu não quero ser isso. Portanto, preciso de arranjar aqui alguma desculpa, alguma forma de criar um livro que descomplique este tipo de conceitos e que seja fácil de ler. E, portanto, surgiu aqui a ideia de criar isto em 50 partes diferentes, ou em várias partes diferentes, não ainda em 50, mas que tivesse um encadeamento lógico e que fossem 5, 6, 7, 8 páginas fáceis de ler. Mas depois faltava-me aqui a parte de fugir à parte técnica, que é, eu estou a partir isto, mas ainda me falta conseguir enquadrar numa coisa mais de ficção. E, portanto, surgiu a ideia de, e se eu pegasse em duas personagens, um consultor de estratégia e um deus de gestão, e o deus fosse explicando ao consultor os 50 principais conceitos. E foi assim que surgiu o grosso do livro, e depois surgiu a ideia do nome, que é a amnésia do saber. Que a amnésia do saber é um paradoxo muito comum para profissionais e não profissionais, de que, quando nos perguntam muitas vezes, olha, mas explica lá como é que fazes isto, porque é que fizeste assim, e nós dominamos aquilo, mas gaguejamos, não conseguimos explicar. No momento não sabemos fazer, apesar de dominarmos. E, portanto, isto nasce assim. Nasce de um sonho do Sebastião, que é o consultor de estratégia, que encontra um amigo dele, que é o Vasco, que é de Direito, e que numa conversa simples à beira-rio lhe pergunta, mas olha lá, Sebastião, explica-me lá o que é que tu fazes como consultor em gestão, o que é isso? E ele, epá, bolas, não sei explicar isto. Se houvesse alguma divindade que me pudesse explicar, e aparece depois o know-how, que nestas 50 partes, de A a Z, da explicação daquilo que é uma empresa, lhe vai explicar os 50 principais conceitos. O que é que eu acho que as pessoas podem retirar daqui? Este livro é direcionado a 3 grupos de pessoas. Ponto número 1, profissionais da área da gestão, da estratégia e da economia. Ponto número 2, pessoas como vocês que estão a estudar gestão, economia, seja no ensino secundário ou no ensino superior ou até no ensino mais executivo. E depois um terceiro grupo que é, pela forma como o livro está escrito, ele é útil a qualquer pessoa que queira simplesmente ler um livro de forma fácil. E, portanto, aquilo que eu espero que ofereça às pessoas é uma descomplicação brutal destes conceitos que eu acho que são fundamentais e que gostem de ler. Porque as perguntas que o Sebastião faz ao know-how a perguntar porque é que é assim ou porque é que é assado, são perguntas que a própria pessoa que está a ler faria se estivesse a falar com alguém expert na matéria. E, portanto, o livro surgiu no encadeamento de consequências e do meu percurso profissional e académico, e acho que poderá ser muito útil não só às pessoas desta área profissional e académica, como é o vosso caso, mas também a todas as outras. Vamos então agora do podcast, estrategicamente falando. Como é que veio a ideia do podcast e que impacto é que tem tido nas pessoas que o ouvem? O podcast surgiu exatamente da mesma forma que o livro, mas não de forma tão sofisticada. Ou seja, eu lancei o livro já tendo o podcast, eu lancei o podcast já tendo a experiência. E o podcast para mim foi uma ótima forma de eu conseguir aqui 3 motivos diferenciados. Primeiro, aquilo que eu chamo a componente social e com o qual vocês devem relacionar, que é de genuinamente querer ensinar às pessoas coisas e partilhar a nossa experiência. Se eu sei e se outras pessoas não sabem, não me custa nada pegar no telefone ou pegar no microfone e gravar. Depois é aquilo que eu chamo a razão egoísta,
que é, eu antes de gravar qualquer podcast, e já lá vão 257 episódios, eu vou sempre pesquisar, vou sempre estruturar, vou sempre informar-me. E, portanto, até para conhecimento próprio, o podcast é útil. E depois tem um terceiro motivo, que é o motivo de marca pessoal e profissional, que é começar a criar uma marca pessoal de especialização em gestão, em estratégia e em consultoria, para as pessoas depois também poderem usufruir e contratar os meus serviços para tudo aquilo que eu faço. O podcast tem sido muito útil para, ponto número 1, eu conhecer novas pessoas. Tenho conhecido imensas pessoas que ouviram o podcast e agora, por desculpa do livro, até tenho encontrado com elas, tirado fotografias e temos percebido que, de facto, o meu podcast é uma companhia para estas pessoas. É um bocadinho transpor os números que nós vemos no Podcasters, que é a plataforma que dá voz ao Spotify, ao podcast, e associar esses números a caras e perceber que impacto é que isso tem nas pessoas. E esse impacto é essencialmente em 2 grandes ângulos. Primeiro, o de aprender coisas novas. Eu gosto de explicar as coisas de forma descomplicada, descomplexada e fácil, e as pessoas de facto aprendem. E depois ser um catalisador de pensamento. Muitos empresários que me ouvem, só naquele momento em que estão a ouvir o podcast, que são 10, 15 minutos, têm novas ideias, têm outras perspectivas sobre a realidade que estão a ter na empresa, e isso acaba também por ser muito útil para eles, que é poderem estar a discutir de forma pro bono, sem custo nenhum, ouvir alguém que está a dar uma opinião sobre um problema que eles poderão estar a ter, e na sua cabeça começam a ter o contraditório e tomam decisões um bocadinho diferentes. E a tua newsletter, como é que ela nasceu e que impacto é que tem estado a ter nos leitores? A newsletter surgiu como uma outra forma de comunicação no LinkedIn. Ou seja, eu gosto muito de segmentar, embora tenha aqui uma grande ligação, entre as minhas redes sociais, que essencialmente são TikTok, Instagram e o LinkedIn. E aquilo que eu fazia no LinkedIn na altura, antes de criar a newsletter, era fazer publicações a mostrar que tinha o livro, fazer publicações de coisas da minha vida profissional e depois também comentar publicações de outras pessoas para, lá está, interagir, chegar a mais pessoas, etc. Agora, faltava-me ter um espaço em que eu pudesse partilhar artigos de opinião e que pudesse ser seguido, porque eu já fazia isso na minha conta pessoal, mas na minha conta pessoal eu não podia ter subscritores, não tinha ali um espaço fixo onde as pessoas poderiam ir se quisessem consumir conteúdo de eu escrito. E, portanto, criei a Strategy Imposter, que fala também sobre estratégia, gestão, empresas e negócios, mas que é um espaço fixo, é um espaço muito específico, onde eu partilho artigos de opinião sobre o mundo corporativo, sobre a política, mas sempre também numa lógica muito formativa e educativa. Não é só do mandar vir ou dizer que está mal. É tentar ensinar e explicar sempre, se fosse eu a tomar esta decisão, o que é que eu faria de diferente. Eu acho que isso é fundamental para nos conseguirmos diferenciar. Já sabemos que tens todos estes projetos. Como é que os consegues conciliar com o teu trabalho de consultor? Muita organização. Ou seja, eu tenho um calendário, que é o calendário que todas as pessoas têm, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu sou uma pessoa que, por gostar muito daquilo que faço, não tenho muita lógica do fim de semana. Isto é, eu olho para a semana como um todo, seja na componente pessoal, seja na componente profissional, e tento fazer as coisas de forma compartimentada. Obviamente que durante a semana o meu trabalho como consultor tem prioridade, porque os clientes têm naturalmente prioridade, porque é aquilo que ocupa mais o meu tempo, porque é o que tem mais impacto na minha vida. Tudo o resto, tipicamente os podcasts eu gravo no fim de semana, os TikToks eu vou tendo a ideia durante o dia e depois chego a casa, monto o tripé, gravo o TikTok, edito e publico. A newsletter também tipicamente escrevo ao fim de semana. Porquê? Porque tive tempo para consumir tudo aquilo que foram as novidades durante a semana do mundo corporativo e depois chego ao fim de semana, já tive tempo de maturar e escrevo a newsletter para sair tipicamente segunda, terça-feira. É tudo uma questão de organização, de perceber quais é que são as nossas prioridades e de perceber a lógica input-output, que é, se eu colocar X tempo a fazer esta coisa, o que é que me vai dar mais output? E depois alocar o tempo com base nisso. Se eu dedicasse 5 dias da semana a fazer uma coisa que me dá output mínimo, isso era estupidez, era uma parvoíce. Portanto, aquilo que eu tento fazer é, nestes blocos todos, como é que eu vou alocar o meu tempo e depois perceber, tenho que fazer isto, 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 isto. E outra coisa, eu todos os dias tenho uma lista de tarefas que vou seguindo. Portanto, a parte estratégica, digamos assim, de pensar o que é que eu tenho que fazer é feito antes
e depois no dia-a-dia entro em lógica quase tarefeiro de limpar as tarefas, mas tarefas relevantes e que vão ter impacto. É quase parecer. É o check. Ou seja, Checklist. o que nós queremos temos que ter momentos para pensar o que é relevante e que tarefas é que eu devo fazer, para depois, quando chegar o momento de as executar, não estarmos a gastar energia intelectual e mental a pensar, devo fazer isto ou não. É executar. Executar, executar, executar. Portanto, eu não sei se foi o Einstein que disse isto, mas foi algum filósofo que disse isto. Se eu tivesse 100% do tempo para resolver um problema, eu passaria 90% do tempo a pensar como é que eu vou resolver e 10% a executar. A lógica é igual. Eu também acredito nessa teoria. Quanto menos tempo temos, mais És mais eficazes eficiente. somos. Porque se tiveres mais tempo, vais ter mais possibilidade de pensar. Ai, mas está mal o vídeo. Ai, mas o som está não sei o quê. Ai, vou ver esta série. Ai, vou procrastinar. Ou fazer isso depois, não sei o quê. Quanto mais ocupado eu estiver, melhor. Mas ocupado não é a fazer coisas que não me vão gerar valor acrescentado. É ocupado a fazer coisas relevantes. E eu não tenho tempo para pensar. Se eu tenho um almoço com um cliente ou com alguém para vender um livro, para conhecer, eu vou àquele almoço. Depois tenho outra tarefa para fazer. Depois dou follow-up às coisas. É ser organizado e perceber muito bem porque é que se está a fazer aquilo. É we first ask why e depois é que implementamos. Por exemplo, os estudantes atletas, muitos deles, quando são mesmo disciplinados, conseguem ter ótimas notas. Por exemplo, eu falo por mim, eu tenho treinos quase todos os dias e depois tenho de me organizar. Eu sei, ok, eu vou ter 2 horas, vou ter de fazer tudo em 2 horas. Isso. Mas se só tivesses treinos, por exemplo, 3 vezes por semana, faça amanhã que não tenho treino. Ia fazer tudo em 6 ou 7 horas. Agora, como tens treinos todos os dias, não tens hipótese. Ou faço, ou não faço e sou prejudicado. Ou faço ou faço. Não há opção. Não há opção. Passamos agora para outro tema, a economia para jovens. Muitos jovens ficam perdidos aqui com a questão dos impostos e das finanças. Que impostos e responsabilidades consideras mais importantes para quem começou agora a ganhar os seus primeiros salários? Acho que é muito bom olharem para o vosso recibo de vencimento e perceberem que a remuneração que estão a receber do ponto de vista bruto não é aquilo que vos vai cair na conta. E depois vão começar a perceber os vossos pais quando eles dizem o dinheiro não cai do ar. É verdade. Porque quando alguém recebe um salário bruto, a esse salário são sempre deduzidas 2 coisas. Primeiro, 11% da segurança social para assegurar a vossa pensão no futuro, que é mentira. Esses 11% servem para assegurar a pensão dos pensionistas hoje. E depois a retenção na fonte. O que é isto da retenção na fonte? Que existe muito esta dúvida. A retenção na fonte é o Estado a dizer-nos assim: olha, tu pelo teu trabalho remunerado tens de me pagar impostos. Mas como para mim seria uma confusão estar a acertar impostos com todas as pessoas 12 meses por ano, nós vamos acertar uma vez por ano. Mas eu não confio em ti. Portanto, eu vou pedir à tua entidade patronal para todos os meses, aquilo que ela te paga, reter em teu nome parte do dinheiro. E depois, quando chegarmos à altura de fazer contas, vamos ver quanto é que tu ganhaste, quanto é que na teoria tu tinhas que pagar de imposto e quanto é que tu retiveste, e se aquilo que retiveste for maior do que aquilo que tiveste que pagar, eu devolvo-te a diferença. Se retiveste em defeito, tens de me pagar. Portanto, olhem muito bem para o vosso recibo de vencimento, percebam o que é a segurança social, percebam aquilo que é a retenção na fonte e depois foquem sempre em ganhar mais dinheiro. Há pessoas que dizem, eu pago muitos impostos. Eu também pago, é bom sinal, é sinal que estamos a ganhar dinheiro. Agora, tentem perceber muito bem a razão de existência dos impostos, para onde é que o dinheiro vai e foquem sempre em subir na carreira do ponto de vista vertical ou, subindo verticalmente na atividade core, aumentar o número de fontes de rendimento que têm. Hoje em dia, como falávamos há bocadinho no início em off, é uma coisa cada vez mais normal. As pessoas gostam muito de trabalhar e trabalham, mas o mercado de trabalho está a mudar. As pessoas hoje em dia querem ter podcasts, querem remunerar os podcasts, querem dar aulas, querem fazer outro tipo de coisas. Isso é uma ótima ideia para aumentar rendimento. Começar a criar o nosso negócio próprio, a nossa atividade, para complementar. E depois será o sonho de muitas pessoas, deixar de trabalhar por conta de outrem para terem o seu próprio negócio. Mas, numa lógica mais técnica, a vossa remuneração bruta não vai ser aquilo que vos vai cair na conta, vão retirar-vos 11% de segurança social, vão reter-vos dinheiro na fonte, sendo que a retenção na fonte, no final do ano, vai ser alinhada ou comparada com aquilo que é o imposto que de facto têm que pagar. Se retiveram a mais, devolvem a diferença. Se retiveram a menos, pagam ao grande empresário deste país, que é o Estado.
Olhando agora para o mercado de trabalho, que erros financeiros comuns é que os jovens devem evitar? Erro financeiro número 1. Não fazer planeamento. Isto é, se eu sei quanto é que vou receber, qual é que é a minha remuneração bruta, eu consigo calcular a minha remuneração líquida. Para isso tem imensos simuladores do Doutor Finanças, online, que são os melhores, onde podem colocar todos os dados da vossa remuneração e ele dá-vos a remuneração líquida, que é aquilo que de facto vai cair na vossa conta e com o que vocês podem contar. E com isto é preciso planear. E nós conseguimos planear. As teorias das finanças pessoais falam em vários modelos. Aquilo que eu faço e que funciona para mim é quanto é que eu preciso para viver, aquelas que são mesmo as minhas necessidades, as needs, quais é que são as minhas wants, ou seja, coisas que não são necessariamente precisas para eu viver, mas quero, para aproveitar a vida, e depois quanto é que eu quero poupar. E fazer isto em percentagem do rendimento. E todos os meses pegar, imaginemos para facilitar a matemática, eu recebo 1000 euros limpos. 50% é para eu viver. Portanto, 500 euros vai para uma conta. Depois 20% são para coisas que eu quero fazer, mas que não, a minha sobrevivência não depende daquilo. Vai para outra conta ou outro bloco dentro da mesma conta. E depois o restante, acho que é 20% que eu disse, vai para poupar. E, portanto, aplicamos o dinheiro em depósitos a prazo, ou ações, etc. Ou só na conta à ordem, sem estar aplicado em nada. E seguir este planeamento. E se eu não tenho dinheiro para ir jantar com os amigos porque aquela é a minha alocação, não vou. Porque a partir do momento em que nós começamos a abrir exceções, está o caldo entornado. Porque depois é lógica. Então qual é que é o critério para eu entrar nesta exceção e não entrar na outra? Não. É poupar, investir o dinheiro, sobreviver, entre aspas, e fazer coisas que nos dão prazer, para aproveitarmos também a vida. É planear, planear, planear e cumprir. É só isso. Que estratégias práticas aconselhas para poupar ou gerir dinheiro de forma eficiente desde cedo? Ponto número 1, planear. E ponto número 2, criar expectativas realistas. Isto é, que ninguém com um salário médio em Portugal vai ser rico. Ok? É bom que tenhamos todos essa consideração. Em Portugal, em Portugal ou noutro país, na verdade, noutra latitude qualquer geográfica, só se tem rendimentos acima da média de duas formas. Do trabalho, atenção, obviamente se eu herdar dinheiro, isso é outra conversa, mas do trabalho é, se eu tiver um rendimento muito alto, e portanto ganho mais dinheiro, por conta de outrem, ou se eu tiver um negócio próprio. Ter um negócio próprio traz muitas vantagens. Só assim é que a pessoa consegue ter uma boa vida e ganhar bom rendimento. Portanto, eu quando estou a fazer aquele planeamento, eu devo ser honesto comigo próprio, que é, eu quero poupar 20%, mas será que esses 20% eu vou conseguir cumprir aquilo porque acho que estou numa fase que quero jantar mais fora, que quero fazer não sei o quê? É uma opção da pessoa. Mas vamos criar expectativas realistas. Eu acho que numa fase inicial da vida se deve poupar o mais possível e colocar esse dinheiro a render, por muito mínimo que seja, para no mínimo bater a inflação, mas ter expectativas realistas. Eu vejo muitas pessoas a planearem financeiramente a sua vida, mas com expectativas que não são realistas. E depois chegam ao final do mês e têm que tirar da poupança ou têm que tirar dali. Não vale a pena. Isto é o que eu realisticamente consigo fazer. Agora vou cumprir o meu plano. É só isso. Não é ciência quântica. Sentem-se, façam num papel, façam num Excel, mas é só isto. Não é ciência quântica, não é rocket science. É só cumprir. Um dia destes ensinamos-vos a fazer um orçamento Orçamento familiar. Acho uma ótima ideia. Familiar com família ou sem família, Sim, sim. familiar ou individual, é mesmo muito importante ter isso feito. Até por uma questão de calma mental, que é para quando eu estou a gastar dinheiro, a ir jantar fora ou comprar roupa, por exemplo, eu não me sentir mal comigo mesmo, porque estou a gastar, porque aquele dinheiro, eu posso gastar isto. Eu posso ir jantar e estar a gastar 20 ou 30 euros ou o que seja, mas eu posso gastar aquele dinheiro. Se aquele dinheiro está naquele bolo, é para ser gasto. Obviamente que se sobrar, melhor. Mas se eu gastar, eu não tenho que me estar a sentir mal com aquilo. Está tudo bem. O que eu não devo mexer é no resto. Para sobreviver é isto e para poupar e investir é aquilo. O resto, se está lá guardado e se não impacta nenhum dos outros blocos, não há problema. É só manter a calma e estar descansado. Como é que vês a relação entre a economia e as oportunidades de carreira para os jovens? Assim, a economia é a linguagem que se fala pouco em Portugal. Porque nós falamos muito português,
mas depois também falamos economiquez. Eu vou às compras e o que é que eu vou fazer nas compras? Eu vou com o meu dinheiro, que eu ganhei, que dei 11% à Segurança Social e retive outra parte, vou comprar bens e alimentos que têm um preço. Eu, se vou comprar aqueles bens, não vou comprar outros. Eu tenho um custo de oportunidade. Portanto, a economia é a base basilar, passo aqui a pseudo-redundância, porque é mesmo de nós percebermos como é que o mundo funciona, como é que eu ganho dinheiro, onde é que eu posso gastar, porque é que as empresas tomam a decisão de contratar aquela pessoa, de lançar este produto ou de se posicionarem daquela forma. Portanto, seja para entender o mundo, seja para termos conversas sustentadas e interessantes, ou até para percebermos decisões políticas, porque muitas decisões políticas são económicas, de incentivos, de falta de incentivos, é fundamental nós percebermos económicas. E por isso é que um podcast como o vosso, o conteúdo que vocês produzem, aquilo que eu também me revejo e também faço, é para educar as pessoas. Nós só conseguimos, se quisermos pensar de uma lógica mais socialista, mas não ligada ao partido, só conseguimos criar um melhor país e melhores pessoas se as pessoas estiverem capacitadas, se perceberem. E se ninguém as vai ensinar na escola, e se eu percebo, eu vou ajudar. Portanto, economiquez é tão importante como português. Infelizmente, ainda não está tão disseminado como deveria, mas espero que fique rapidamente com pessoas como vocês e como eu que fazemos por isso. Acho que isso é muito Há cada importante. vez mais iniciativas Mais de isso, sim. literacia financeira e tudo mais, até finalmente a disciplina de cidadania. Finalmente, passou a ser obrigatório. Uhum. Isso vai falar disso. Acho que isso é fundamental. Em Portugal temos de começar a pensar em onde é que nós queremos ser o país. Porque é que às vezes não há vontade política e é uma discussão para outros fóruns. Porquê? Porque os políticos só lá vão estar durante 4 anos ou 8 anos. Portanto, quando os benefícios começarem a ser vistos, eles já não vão ganhar nada com aquilo, não vão ter incentivos. E os incentivos é uma questão basilar da economia. E isto dá para perceber as decisões dos políticos. Eles não fazem algumas das coisas. A mesma coisa com CEOs. Porquê? Porque sabem que quando vierem os benefícios dessas decisões com impacto a longo prazo, eles não vão estar lá. E se não vão estar lá, por que raio que eu vou estar a tomar esta decisão? E por isso é que literacia financeira, podcasts, TikToks, etc., são tudo boas formas de nós finalmente começarmos a ensinar isso. E porque desengane-se quem acha, porque os vossos números e os meus números dizem, desengane-se quem acha que as pessoas não têm interesse. Têm. É mentira que não têm. As pessoas querem aprender. Não há formatos fáceis de ler, fáceis de ouvir e de interagir que permitam às pessoas aprender esses conceitos. Sim, até nos próprios critérios de correção do exame da economia. Há lá palavras de uma pessoa que queira aprender economia nos manuais. Se for ler o manual, não percebe nada. É preciso descomplicar. É mesmo preciso descomplicar o que é inflação, o que é uma receita, o que é um custo, o que é um lucro. Eu no meu livro explico isso da forma mais fácil possível e também faço esse trabalho nas redes sociais. Coisas que para mim são básicas, mas que eu reconheço que para muitas pessoas não são. E é importante as pessoas saberem, porque pessoas conhecedoras são pessoas que questionam. E pessoas que questionam são pessoas que aprendem são pessoas que votam noutro tipo de coisas, pessoas que votam noutro tipo de coisas e que obrigam os políticos e quem decide a ter outro tipo de postura, seja empresas, seja país, vai tudo para melhor. Então tornam-se pessoas mais conscientes. Claramente. E que percebem que a economia não é de todo um bicho de 7 cabeças. A economia é como o português, é como outra coisa qualquer. A grande diferença é, se nós não falamos de uma determinada coisa, nós não aprendemos. É só isso. Porque se calhar as pessoas percebem, sei lá, de futebol, de roupa. Porquê? Porque consomem. A mim faz muita confusão, por exemplo, que nós em Portugal tenhamos os debates para as eleições legislativas ou autárquicas ou presidenciais, que chega à meia hora e já está o pivô, bem, temos que acabar, etc, etc. Mas depois estão à espera meia hora que um treinador de futebol, e eu gosto muito de futebol, atenção, sou maluco por futebol, mas que estão meia hora à espera que venha o treinador, estão 90 minutos a transmitir o jogo, estão todos os dias, horas e horas em comentários, a ouvir especialistas de coisa nenhuma, que são os tudolos que não percebem nada. Mas para ouvirmos políticos em debates durante meia hora, já estamos, bem, temos que acabar, não temos tempo, temos que ir para intervalo. Não é assim que vamos a lado nenhum. Já agora aproveito para perguntar quais é que são as competências mais importantes para lidar com desafios económicos no futuro. 2 tipos de competências, técnicas e humanas. Competências técnicas, saber muito bem aquilo que se está a tratar do ponto de vista económico, aqueles conceitos,
o que é inflação, o que é o PIB, o que é o Produto Nacional Bruto. Portanto, esses conceitos mais macro, é preciso dominá-los tecnicamente, dominar os conceitos, saber pensar e saber estruturar. Do ponto de vista técnico, são competências fundamentais e transversais, seja a economia ou qualquer outra área. Eu tenho que perceber daquilo que estou a falar, eu tenho que saber resolver problemas, eu tenho que saber estruturar problemas. Isto são competências técnicas core. Depois, se é mais para o PowerPoint, mais para o Excel, mais para o Python, já estamos a afunilar para ferramentas específicas daquela área em particular. Agora, transversais é isto. E depois competências humanas, e que está relacionado com o que falámos no episódio anterior das entrevistas e do saber comunicar. Se eu sou apenas um rato de estudo, um rato de biblioteca, que há espaço para todos, mas se eu quero fazer outro tipo de coisas, eu tenho que saber comunicar. Comunicar para perceber, para estarem a transmitir-me informação e eu poder perguntar coisas relevantes, questionar, fazer o drill down, aprofundar, mas depois para eu saber mastigar na minha cabeça aquilo que me foi dito, aquela que é a minha opinião e a minha experiência, e depois partilhar com os outros. A comunicação é feita em dois eixos, que é a comunicação que eu recebo e a comunicação que eu faço. E depois também a escrita. Se vocês soubessem a quantidade de profissionais que não sabem escrever, mete medo ao susto, como se costuma dizer. E eu, nos meus alunos, em particular na Nova, sou muito exigente com isso. Às vezes eu vejo e-mails que me enviam mal escritos ou podiam ser explicados de outra forma e eu, com todo o cuidado, chamo a atenção. Olha, acho que aqui devias ter dito assim, assado. Nos exames igual. Saber comunicar de forma escrita é fundamental. E perguntam às pessoas que não sabem comunicar. Mas não percebes a ideia? Eu percebo. Mas um texto todo mal escrito, sem parágrafos, com as vírgulas colocadas no lado errado, se eu, quando li o teu texto, te conferi alguma credibilidade? Não. Se eu percebi a tua ideia, sim. Agora, eu quero juntar o perceber a ideia com o ser credível. Faz diferença. A forma é tudo. O conteúdo pode ser muito bom, mas se a forma for má, não vende. E por isso é que se diz, um produto muito bom com uma comunicação péssima pode vender porque é bom, mas não vai ter escala. Um produto mau, aliás, ao contrário, sim, um produto mau com uma comunicação muito boa, ele vai vender. Porquê? Porque estamos a disseminar, estamos a chamar a atenção e ele vai vender. Ainda para mais nos dias de hoje. Claro. Redes Com sociais, tudo. O marketing é cada vez mais importante. O marketing vende. E há um exemplo que eu gosto muito de dar. Sem descrédito pelas pessoas, e espero um dia chegar lá também. Há um ranking que sai todos os anos, que é o Forbes 30 Under 30. Ou seja, são as pessoas abaixo dos 30 mais influentes num determinado conjunto de áreas. E eu questiono sempre. Aquelas pessoas são de facto muitíssimo boas. Mas a questão é, há pessoas melhores do que aquelas tecnicamente? A resposta é, claro que sim, ou provavelmente sim. Mas porquê é que aquelas pessoas são chamadas ou são eleitas como outras noutras áreas? Porque são pessoas que têm projeção, que falam sobre si, que mostram os seus feitos. E, portanto, eu tenho que saber ter o conteúdo, mas também tenho que saber ter a forma. Um bocado como tu disseste no episódio anterior, de saber vender. É verdade, são pessoas que sabem vender. Portanto, se eu sou muito bom, eu posso ser ainda melhor se eu me souber vender, se eu me souber posicionar no sítio certo e fazer as coisas de forma diferente. As soft skills estão cada vez mais em alta. E nós falámos também no episódio anterior, quando me perguntaram o que é que faz diferença numa entrevista. E eu expliquei-vos, tecnicamente tem que saber aquilo que estão a fazer, que são as hard skills. Mas se nós olharmos para o exemplo que eu dei, 500 e tal alunos da Nova de licenciatura, mais os da Católica, mais os dos outros, todos têm as hard skills. As hard skills estão lá. Mas o mercado, aquilo que vai fazer a diferença nas entrevistas e num contexto profissional, são as soft skills. Se eu não me souber vender, se eu não souber explicar aquilo que faço, se eu não souber interagir com o cliente, não chegamos a lado. Não chega a lado nenhum. As soft skills são fundamentais. E eu não posso estar à espera que a escola me ensine. A escola faz o seu papel, mas não vai ensinar tudo. E, portanto, não ensinando tudo e com as ferramentas que existem hoje, é minha obrigação, se eu quero ter uma vida melhor, de eu fazer isso. Eu criar um podcast, eu gravar vídeos para o TikTok, eu falar alto, eu ler livros. Há tanto material, só não faz quem não quer. Exato. Portanto, soft skills e hard skills. Cada vez mais fundamentais, a combinação entre as duas. Vamos agora à nossa ronda de perguntas rápidas. Só dizer a primeira coisa. Um livro de economia que te marcou muito. O Rich Dad Poor Dad. Esse é muito bom. Uma figura económica inspiradora. Eu não tenho assim nenhuma figura... não tenho nenhuma resposta para essa. Porquê? Porque
eu não tenho figuras que goste de seguir ou que idolatra, etc. Acho que é o trabalho de muitas pessoas que faz o progresso que nós temos hoje. Se há uma figura que eu tenho que apontar, mas que não é propriamente de economia, é mais de gestão, e que eu falo muito no livro, é o Michael Porter, que é o pai da estratégia. Eu falo de muitos conceitos dele no livro, gosto muito do trabalho que ele tem desenvolvido, portanto, não é diretamente economia, mas se tivesse que identificar alguém, o Michael Porter certamente. Melhor conselho financeiro que já recebeste? Faz o planeamento certo e stick with it. Cumpre aquilo que prometes e aquilo que planeias. Palavra que descreve melhor a economia para os jovens hoje em dia. Pensar. Uma dica rápida para quem quer começar a investir? Informem-se, primeiro. Há imensos veículos de investimento que vocês podem utilizar. O que é que têm que considerar? São 2 eixos. Ponto número 1, a minha aversão ao risco e o retorno que eu vou ter. E se nesta matriz, aversão ao risco e o dinheiro que eu posso ganhar, se conseguirem enquadrar em algum dos eixos, dentro de cada quadrante, dos 4 quadrantes da matriz, conseguem encontrar várias oportunidades de investimento e depois afunilem, façam o drill down, percebam muito bem aquilo que vão investir, porque é o vosso dinheiro, mas invistam. É pensar, estruturar, investigar e fazer. É só isto. Chegamos ao fim de mais um episódio do Econotalks. Hoje exploramos como a economia influencia e impacta a vida dos jovens. Diogo, muito obrigada Muito por teres obrigado. trazido clareza e inspiração para estes temas tão importantes. Não se esqueçam de seguir o Econotalks e também o Diogo e ler o seu livro Amnésia do Saber. Até à à próxima!